minhas queridas alunas do curso Mater Dei. Nós hoje vamos continuar os nossos estudos sobre os sacramentos. E neste 6º vídeo nós vamos começar a estudar o sacramento do matrimônio, que é um sacramento muito importante para nós. Mas para isso vamos fazer a nossa oração inicial. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, fazei que nós, vossos filhos, que buscamos conhecer mais os vossos ensinamentos, cresçamos na nossa fé e no vosso conhecimento, para que possamos adorar-vos e amar-vos como vós mereceis. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos dar continuidade aos nossos estudos durante esse módulo sobre os sacramentos. E o sacramento de hoje, como acabei de falar, é sobre o sacramento do matrimônio, né? Então é importante que vocês tenham essa abertura a entender o verdadeiro e real significado desse sacramento, que hoje nós estamos observando ser um sacramento muito atacado, um sacramento desprezado, um sacramento, digamos assim, que está sendo desmontado por uma sociedade paganizada, cujos interesses por detrás de tudo isso é justamente destruir aquilo que esse sacramento produz, que é a família. Mas antes de mais nada, vamos entender a etimologia, ou seja, a origem e significado da palavra matrimônio. A palavra matrimônio, ela tem a sua origem na língua latina. Ela é composta de duas palavras, mater, munus. Mater é o nominativo, o genitivo, ou seja, o significado dela de posse, matris, matrimunus. Munus significa função, encargo. Mater, mãe. Matrimônio, matrimunus, ou seja, é o encargo, a função da mãe. Interessante, por que isso? Porque a palavra matrimônio, ela está em complementariedade à palavra patrimônio. Quando nós falamos a palavra patrimônio para nós imediatamente imaginamos um acervo de bens materiais, ou até mesmo imateriais. Propriedades imóveis, automóveis, ações em banco e outros tipos de propriedades materiais e imateriais. Mas, na verdade, a palavra patrimônio, ela tem a sua etimologia e o seu significado primevo, ou seja, primeiro, de um significado totalmente diferente do que nós temos hoje. Como assim? A palavra patrimônio também se explica da mesma maneira que a palavra matrimônio. Vem de pater, latim, pai, e munus, função e encargo. Então, patrimônio é o encargo do pai, é aquele que vai gerar no seu trabalho o sustento da família. E a mãe, matrimunus, é aquela que vai gerenciar, administrar a educação dos filhos e a unidade conjugal junto com o seu esposo, seu marido. Então vocês vejam, matrimônio e patrimônio são coisas que se complementam. Infelizmente hoje, na nossa visão mundana, paganizada, modernista, a gente entende esses dois conceitos, essas duas realidades como díspares ou de confronto, mas não, elas se complementam. E ela não tem essa concepção capitalista que nós temos, né, que a pessoa tem que casar para adquirir patrimônio, nada disso. O matrimônio é ela que sustenta o patrimônio. A mãe, na sua função de administradora, de educadora, digamos, provedora do lar, ela que sustenta o pai, que é aquele que vai buscar o sustento da família, que junto com a mãe sustenta e educa a família. Há uma riqueza muito grande nessa, digamos assim, nesse estudo
desses termos, né? Digamos até dessa teologia que infelizmente ela não é empregada nos nossos estudos de catequese e principalmente na catequese matrimonial. Mas é justamente isso que nós vamos desenvolver aqui agora. Então, o matrimônio, né, uma vez estudada a etimologia dessa palavra, nós agora vamos adentrar a definição sacramental, ou seja, teológica deste sacramento. Então, o que é matrimônio? O matrimônio é o sacramento. O que é um sacramento? É um sinal sensível e eficaz da graça, como nós vimos nos outros vídeos. Então, o matrimônio é o sacramento. O que ele faz? Qual a finalidade dele? É de unir de forma indissolúvel, ou seja, que não se dissolve, que não se destrói, que não se corrompe, os esposos. Quem são os esposos? O homem e a mulher. Deus criou lá no livro do Gênesis, capítulo 1, o homem e a mulher. Não existe matrimônio, não existe casamento entre homem e homem, entre mulher e mulher, ou entre ser humano e animais. Não existe. Isso são aberrações. São ações que vão contra os planos e desígnios de Deus. E uma vez que isso vai contra os desígnios e os planos de Deus, ou o plano de Deus, de um certo modo geral e específico, divino, é justamente de caráter de origem diabólica. Então, o matrimônio é o sacramento que une indissoluvelmente os esposos. Quem são os esposos? O homem e a mulher. Foi instituído por quem? Por Deus. Deus que instituiu o sacramento do matrimônio. Só que Deus instituiu o matrimônio como tal no Antigo Testamento. Mas ele foi elevado, o matrimônio, à dignidade sacramental no Novo Testamento por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o matrimônio ele é de origem divina, mas enquanto no Antigo Testamento, como lei natural. É do direito natural isso, né? Deus fez assim, no princípio. Jesus vai se referir, no princípio não era assim, quando eles abordam a questão de divórcio. Então Deus, no Antigo Testamento, institui aquilo como uma lei natural. No Novo Testamento, Jesus eleva a instituição natural do matrimônio instituído por Deus à ordem sobrenatural como sacramento. Este sacramento tem como finalidade santificar, ou seja, da justificação em direção, em ordem à vida sobrenatural, pela graça, o quê? A união dos esposos. Então, um homem e uma mulher, quando se unem, eles, para que seja reconhecida diante de Deus, é necessária uma graça. Essa graça, ela é, digamos assim, injetada, ela é dada, entregue a esse casal através da graça, né? Que vai constituir o cerne da união dos esposos e consagrando essa comunhão de vida. Quando as pessoas se casam, o homem e a mulher, eles entram num estado de comunhão de vida para que, com os seus filhos que serão gerados, e assim viabilizar e visibilizar a união matrimonial, prefigurando a união da igreja com Jesus Cristo. Explicando em miúdos, esse sacramento, ele fornece a graça para que o homem e a mulher, ao se unirem, ao constituírem uma família, eles possam gerar filhos e constituir, através dessa união com sua família, o reino de Deus, porque isso faz parte do plano de Deus. E nessa união, eles dão visualização à união de Cristo com a igreja. A união dos esposos, eles são uma prefiguração da união de Cristo com a sua igreja, né?
Mas onde está escrito isso? Qual o fundamento bíblico dessa instituição sacramental para Jesus? Se é instituição sacramental, tem que ser feita por Jesus Cristo. Se é sacramental feita por Jesus, tem que estar onde? No Novo Testamento. Então nós vamos encontrar 4 fundamentações bíblicas neotestamentárias, ou seja, no Novo Testamento. Qual é a primeira? Em Mateus, capítulo 19, versículos de 5 a 6. Então vamos lá, pegamos a Santa Bíblia, a Sagrada Bíblia, né? Mateus, capítulo 19, versículos de 5 a 6, que diz o seguinte: Por isso, o homem deixará pai e mãe, e os dois formarão uma só carne, de modo que já não são 2, mas uma só carne. Portanto, não separe o homem o que Deus uniu. Vejam bem, o homem, de acordo com a instituição divina de nosso Senhor Jesus Cristo, Marcos 19, versículos 5 e 6, o homem deverá deixar o pai e a mãe, e os dois formarão uma só carne. É o ato conjugal que gera, né, a união dos dois, e nisso daí a descendência, a prole. De modo que não são só 2, mas uma só carne. Portanto, Jesus faz uma exortação: não separe o homem o que Deus uniu. É proibido. É de instituição divina. Não se pode separar o que Deus uniu, né? E qual é a outra fundamentação bíblica? Encontramos em Marcos, capítulo 10, versículo 7 seguinte. Diz o seguinte: mas antes de ler somente esse artigo, esse versículo 7, eu vou ler a perícope, ou seja, a parte anterior desse trecho bíblico de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 10. Diz o seguinte: Jesus fala sobre que o casamento é indissolúvel. Diz o seguinte: saindo dali, Jesus, ele foi para a região da Judéia, além do Jordão. As multidões voltaram a segui-lo pelo caminho e de novo ele pôs-se a ensiná-las como era seu costume. Chegaram os fariseus e perguntaram-lhe para o pôr à prova se era permitido ao homem repudiar a sua mulher. Repudiar é o quê? É divorciar-se, ou seja, dissolver o matrimônio. Ele respondeu-lhes, Jesus falou aos fariseus: que vos ordenou Moisés? Eles responderam: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e despedir a mulher. Continuou Jesus: foi devido à dureza do vosso coração que ele vos deu essa lei. Jesus justifica essa exceção que Moisés estabeleceu, com permissão de Deus, não foi uma coisa, iniciativa própria de Moisés, não. A justifica que Jesus deu a exceção na lei mosaica foi porque a dureza do coração daquele povo era por demais acentuada, né? Mas Jesus faz uma adversativa. Mas no princípio da criação não era assim. Deus os fez homem e mulher. Por isso, deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois não serão senão uma só carne. Assim já não são 2, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus uniu. Aí continua. Em casa, os discípulos fizeram-lhe perguntas sobre o mesmo assunto, e ele disse-lhes: quem repudia sua mulher, ou seja, quem lhe dá carta de divórcio, e se casa com outra, comete adultério contra a primeira. E se a mulher repudia o seu marido e se casa com outro, comete adultério. Jesus, palavra de Deus aqui, né? E onde no Antigo Testamento se encontra essa instituição
em lei natural, por Deus, do matrimônio. Nós encontramos no livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 23, a partir do momento em que Deus, ele cria de Adão, da sua costela, Eva. Diz o seguinte no versículo 21, o 23 é o que nos interessa, mas o 21 prepara o entendimento do 23. Então o Senhor Deus mandou ao homem um sono profundo. Enquanto ele dormia, Adão, tomou-lhe uma costela e fechou com carne o seu lugar. E da costela que tinha tomado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e levou-a para junto do homem. Vejam bem que Deus não criou, não fez um outro boneco de barro que deu o nome de mulher, não. Ele tirou do próprio homem, da própria carne do homem, do próprio único homem que ele tinha feito. Então o homem e a mulher, de fato, eles são uma só carne. Não são duas naturezas ou duas origens diversas, não. A mulher, ela vem do próprio homem. Os dois juntos formam uma só carne. Interessante essa teologia. É muito bonito isso, é profundo, mas eu não quero me aprofundar aqui porque o nosso objetivo é procurar entender o sacramento. Mas essa teologia do matrimônio, do sacramento, isso aí seria uma outra oportunidade. Mas continuando, diz aqui o versículo 23. Eis que agora, diz Adão, depois que ele vê a mulher, quando Deus tira da sua costela e forma a mulher, Adão pronuncia as seguintes palavras. Eis agora aqui, disse o homem, Adão, o osso de meus ossos e a carne de minha carne. Ela se chamará mulher, porque foi tomada do homem. Versículo 24. Por isso o homem deixa o seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher, e já não são mais que uma só carne. Homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. Então vejam que essa questão do matrimônio tem o seu fundamento bíblico desde lá do Antigo Testamento e que vai ter digamos assim, uma evolução teológica explícita em Jesus quando ele eleva a dignidade de sacramento. Outro fundamento bíblico que nós podemos encontrar no Novo Testamento em relação ao matrimônio é a primeira carta aos Coríntios, versículo 6 e versículo 16, que diz o seguinte. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 16. Mas antes eu vou ler o versículo 15. Não sabeis que vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei então os membros de Cristo e os farei membros de uma prostituta? De modo algum? Ou não sabeis, versículo 16, ou não sabeis que o que se ajunta a uma prostituta se torna um só corpo com ela? Está escrito, os dois serão uma só carne. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Continua o versículo 17. Pelo contrário, quem se une ao Senhor, torna-se com ele um só espírito. Fugir da fornicação. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o impuro peca contra o seu próprio corpo. Esse é outro assunto também que nós vamos nos aprofundar mais adiante. E para concluir o fundamento bíblico, nós encontramos aqui em Carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 31, que diz o seguinte. Jesus diz o seguinte. Certamente, ninguém jamais aborreceu a sua própria carne. Ao contrário, cada qual a alimenta e a trata como Cristo faz a sua igreja. Versículo 30. Porque somos membros do seu corpo. Versículo 31. Por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois constituirão uma só carne, conforme Gênesis 2, 24. Este mistério é grande, versículo 32, quero dizer, com referência a Cristo e à igreja. Vejam bem, essa questão do matrimônio é muito séria, é muito importante. Todos os sacramentos são importantes, mas a questão da família hoje é crucial. Então nós temos que entender esse sacramento de uma maneira muito bem fundamentada, de maneira bíblica,
né, o seu entendimento teológico. Aí perguntamos, qual o efeito, ou quais os efeitos dessa graça sacramental? Porque nós vimos que todos os sacramentos, eles, em geral, eles fornecem o quê? A vida, a graça santificante, a vida espiritual em ordem sobrenatural, todos eles. Não só dão a vida espiritual, a graça sacramental, a graça habitual ou graça santificante, mas como a fortificam. Mas especificamente, cada sacramento ele dá uma graça especial. E a graça especial, ou os efeitos dessa graça sacramental do matrimônio, desse sacramento, são os seguintes. O primeiro efeito da graça sacramental do matrimônio. Qual é o primeiro? Ele cria um vínculo. O que é um vínculo? Um elo, um liame, um laço indissolúvel, que não se dissolve, que une quem? Os cônjuges, os esposos, o homem e a mulher. Diante de quem? Diante de Deus e da igreja. Então vejam que o matrimônio válido, nós vamos estudar no próximo vídeo a questão da invalidade do matrimônio, do ponto de vista canônico aqui. Mas o efeito sacramental específico deste matrimônio é gerar um vínculo, um laço indissolúvel entre o homem e a mulher, né? Diante de Deus e diante da igreja. Né? Vocês vejam, percebam bem que esse vínculo ele surge do momento em que nós vamos daqui a pouco dizer a forma desse sacramento. E qual é o segundo efeito dessa graça sacramental? É uma graça especial, além de criar esse vínculo, é uma graça especial que transforma a vida de amor entre os esposos, entre os cônjuges e seus filhos, né? Entre os dois, o homem e a mulher, e também para os seus filhos. Como um ato de culto a Deus. O matrimônio é o locus teológicos, é o altar onde se presta um culto a Deus. E essa graça dá força de vencerem as dificuldades, a se santificarem e a educar seus filhos. Percebam que é necessário o sacramento do matrimônio. As pessoas que se juntam, se amaziam, se amancebam, sei lá, né? As pessoas que vivem juntas, elas estão em pecado. Estão em pecado. Se são pessoas batizadas, que são cristãs, elas estão em pecado. Elas necessitam da graça do matrimônio, do sacramento do matrimônio, para justamente eles exercerem e executarem a finalidade, realizarem a finalidade desse matrimônio. As pessoas que se unem de uma maneira que dispensa a graça de Deus, eles vivem uma idolatria de si próprios. Eles estão à busca dos seus próprios interesses. Isso é idolatria. É o pecado grave contra Deus e contra a igreja. Então as pessoas que querem de fato cultuar a Deus, viver uma vida com Deus, elas devem necessariamente receber o sacramento do matrimônio. Quais são as exigências desse sacramento? O que se exige para viver esse sacramento? Primeira coisa, a fidelidade dos esposos, dos cônjuges. A fidelidade é crucial. O que é essa fidelidade? Ela é exclusiva. Ela exclui outros relacionamentos idênticos, tanto de um lado quanto do outro. Então o homem tem que ser fidelíssimo à sua esposa e a mulher fidelíssima ao seu esposo.
não se pode casar dispensando essa exigência da fidelidade. Isso é a base, uma das bases do matrimônio é a fidelidade. A segunda, a indissolubilidade da união até a morte. O casamento, ele é um vínculo, é um laço indissolúvel, cujo termo é a morte. Então, faleceu um dos cônjuges, o casamento acaba. A finalidade era que ambos alcançassem a graça da salvação através desse sacramento. Uma vez que faleceu um dos dois, que é um pacto, o casamento, ele é um pacto, ele tem esse sentimento também de contrato, mas não no contrato, digamos, do ponto de vista econômico, não é isso. É um pacto no sentido de fidelidade, de entrega total. Ora, se um dos dois morre, acabou-se esse pacto, o casamento se dissolve. Terceira exigência, abertura de ambos à possibilidade de filhos. Um casal que se une com o sacramento do matrimônio, que excluem a possibilidade de filhos, tendo condições de tê-los, esse casamento ele está eivado de nulidade, se eles têm condições de tê-los, os filhos. E também a não aceitação do aborto. O aborto é uma praga, é uma das coisas piores que existem na humanidade, no mundo de hoje. Sempre existiu, mas hoje se agravou. A questão do aborto. Um casal, quando se une, recebe o sacramento, eles excluem radicalmente a possibilidade do aborto, provocado, é lógico. O aborto espontâneo acontece, questão biológica, isso aí é uma questão natural, o aborto espontâneo natural, isso acontece. Mas o aborto provocado, no intuito de retirar a criança, seja por qual motivo for, isso é proibido terminantemente, é um pecado gravíssimo diante de Deus, é um ato imoral e pecaminoso. A quarta exigência é ser a família uma igreja doméstica, ou seja, a Assembleia de Deus convocada de uma maneira doméstica. Doméstica vem de domus, casa, é em casa, de uma maneira especial. É o lugar de ser igreja em casa. Em que ambiente? De amor, na vida de oração e no atendimento aos pobres. Ou seja, voltado o casal para o atendimento aos pobres, na partilha dos bens materiais também. Então a família tem essa exigência de ser uma igreja doméstica, ser a célula da igreja. A menor célula da igreja é a família, é sagrada a família. Toda família é sagrada. Então nós temos que preservar o sacramento do matrimônio, que é a base da família. Não existe uma família perfeita, abençoada, sem o sacramento do matrimônio. Quais são os elementos desse sacramento? Nós vimos, matéria, forma e ministro. A matéria desse sacramento, ou seja, o elemento sensível, material, ele aqui é no sentido quase que imaterial, mas ele é manifestado materialmente através de gestos e da palavra. Qual é essa matéria, esse elemento sensível do sacramento? É o consentimento. Consentimento. É sentir com. O consentimento é a decisão. É o ato de vontade, de escolha, de livre aceitação, voluntário. Consentimento é justamente a manifestação do ato de vontade de assumir e de arcar com as responsabilidades deste sacramento, dessa vida conjugal, abençoada por Deus. Então o consentimento ele tem que ser livre, voluntário, totalmente manifestado de maneira que a pessoa saiba o que esteja fazendo. Ela tem que
está esclarecida desse seu ato, digamos, de consciência, esse ato de vontade, é o consentimento. Se o consentimento não for dado de maneira livre e consciente, for de uma maneira leviana ou fraudada, isso aí nós vamos estudar no vídeo próximo sobre a questão da nulidade matrimonial. Então, a matéria desse sacramento é o consentimento recíproco dos nubentes, ou seja, dos dois que estão naquele momento contraindo o matrimônio. Esse consentimento é recíproco, não pode ser de um lado, só de um, não, tem que ser dos dois. A reciprocidade é invitation, recíproco. Qual é a forma? A forma são aquelas palavras que manifestam o consentimento e que está prescrita pela Igreja. Diz textualmente a forma. Fulana, né? Mariazinha, Sônia, Cláudia, né? Eu te recebo por minha esposa e prometo te amar e ser fiel por toda a minha vida em todas as circunstâncias. E a nubente, a que está se casando, a noiva, nesse momento, ela manifesta, né? Joãozinho, Francisco, né? Alberto, eu te recebo por meu marido e prometo ser fiel na alegria, na doença, né? E vem aqueles termos já conhecidos. É a fidelidade, tanto na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, amando-te e respeitando, né? Toda a minha vida, tal. É muito bonito. Mas essa beleza, ela tem um comprometimento, uma responsabilidade profunda de toda uma vida, ou até quando Deus quer, Deus quiser. Né? E qual é o ministro desse sacramento? Quem vai administrar esse sacramento? Quem pensou que seja o sacerdote ou o diácono ou o ministro extraordinário do matrimônio, nem é ministro extraordinário, é testemunha, né? Os dois nubentes, os noivos, que estão contraindo o matrimônio, é que são os ministros desse sacramento. Eles se entregam, eles que diante de Deus estão fazendo a entrega de si próprios. Eles são os ministros. O sacerdote, ou quem for delegado para assistir o matrimônio, é o que nós chamamos de testemunha necessária. Para ele, a testemunha necessária que vai abençoar esse matrimônio. Mas são os nubentes, os noivos, que estão contraindo o matrimônio, é que são os ministros desse sacramento. Esse sacramento possui 3 grandes propriedades. Quais são as 3 propriedades deste sacramento? As 3 notas, as três, digamos, 3 aspectos importantes que constituem esse sacramento. Primeira, a unidade. A unidade é que vai fazer com que une os esposos em uma só carne. É o vínculo. Eles são uma coisa só. Esse sacramento abençoa essa união, torna-os únicos, uma só carne, é a unidade matrimonial. O segundo é a indissolubilidade, ou seja, não se desfaz, senão pela morte de um dos cônjuges. É por isso que o divórcio foi formalmente proibido por Jesus, lá em Mateus, capítulo 19, versículo 6. Não separe o homem aquilo que Deus uniu. O católico não se divorcia. Na igreja não tem divórcio. Ah, mas eu me casei no civil, porque a igreja distingue o casamento religioso do casamento civil. A igreja ignora o casamento civil, porque o que importa é a lei de Deus, é o sacramento que é importante. No casamento civil, né, a pessoa pode se divorciar, mas no casamento religioso não existe divórcio. Isso aí nós vamos estudar detalhadamente no próximo vídeo. Mas na igreja não existe divórcio. Não se anula casamento, não se dissolve casamento. Porque o sacramento, ele tem essa característica da indissolubilidade. E a terceira nota, a terceira propriedade é a abertura
do casal à fecundidade, ou seja, eles têm que gerar filhos, está aberto à geração de filhos. A recusa da fecundidade, ou seja, de ter filhos, de gerar prole, desvia a vida conjugal de seu dom mais excelente, que é a geração de filhos, a prole. O casal que se une, mesmo na igreja, excluindo a possibilidade de ter filhos, porque eles querem, tendo condições, eles estão desvirtuando a finalidade. Isso se torna também uma idolatria. Eles estão buscando a si próprios e não a finalidade desse matrimônio que Deus instituiu para que se constituísse uma família e gerasse filhos para o reino de Deus. Esse casamento, quando se exclui a intenção, a abertura da fecundidade, ele se torna também inválido, esse casamento. Mas isso nós vamos também estudar. O que diz o catecismo da igreja sobre este sacramento? Diz o seguinte o catecismo: o pacto matrimonial, né, o pacto, né, ou seja, essa união, esse compromisso, no sentido de compromisso, pelo qual um homem e uma mulher, a igreja exclui a poligamia, não pode um homem ter várias mulheres, nem uma mulher ter vários homens, poliandria não pode, é proibido, né? É a monogamia, um homem e uma mulher. Então o pacto matrimonial, pelo qual um homem e uma mulher constituem entre si uma íntima comunidade de vida e de amor. Foi fundado e dotado de suas leis pelo Criador. Deus é que instituiu a família, o matrimônio. Por sua natureza, o matrimônio é ordenado, é destinado, tem a finalidade do bem dos cônjuges. O que é o bem dos cônjuges? O bem dos cônjuges é a salvação dos dois. E a obtenção, a consecução do reino de Deus. Esse é o bem dos cônjuges. Não é o bem egoísta deles, que exclui o plano de Deus. Não. O bem dos cônjuges é estar inserido dentro dos desígnios de Deus. Como também a geração e educação dos filhos. A família é que educa os filhos. Não é o Estado, não é a creche, não são terceiros que vão educar seus filhos. Quem educa os filhos são os pais. O Estado não tem poder, nem deve ingerir na educação dos filhos. Isso fere o direito divino instituído por Deus dos deveres dos pais de educarem seus filhos. O Estado, como tal, ajuda na educação no sentido de informação ou formação profissional e cultural. Mas enquanto educação de família, de religião, o Estado não pode nem deve, é proibido. Porque a família antecede ao Estado. A família é anterior, ela foi instituída por Deus, o Estado é bem posterior. O Estado é uma coisa de instituição civil, não tem origem divina. De forma que a família, ela transcende ao Estado. O Estado tem que servir à família, não a família servir ao Estado. Entre os batizados, entre os cristãos, essa instituição feita por Deus, que é a família, o matrimônio, foi elevada por Jesus Cristo à condição, à dignidade de sacramento. Deus instituiu a família e o matrimônio. Mas para os batizados cristãos, sai do plano meramente natural, da lei natural, e transcende. É elevada a dignidade em ordem sobrenatural, em dignidade de sacramento. Isso é importante. Então, meus amados irmãos, nós temos que colocar sempre o foco do matrimônio, como diz aqui o parágrafo 1661, 1661 do Catecismo, o seguinte: o sacramento do matrimônio tem um significado. O que significa? Significa a união de Cristo com a Igreja. O matrimônio tem esse significado de quê? De manifestar a união de Cristo com a sua Igreja.
confere aos esposos, aos cônjuges, a graça de se amarem com o amor com que Cristo amou a sua igreja. Um casal, no contexto do sacramento do matrimônio, eles vão encontrar dificuldades, isso é natural. As pessoas não são perfeitas, o homem e a mulher. Todos nós temos os nossos defeitos, as nossas limitações. Todos nós temos as nossas imperfeições, ninguém é perfeito. Por isso que eles se unem para buscar a perfeição. Só que essa busca na família, ela é fortificada, ela é potencializada através da graça sacramental. Vem Deus em socorro da natureza, porque a graça supõe a natureza. Essa graça sacramental, ela vai fazer com que os esposos, os cônjuges, eles encontrem em Deus, canalizada com essa graça sacramental específica, a força para poderem se superarem e se transformarem, de fato, numa igreja doméstica, voltados para a salvação recíproca deles e dos seus filhos, e inseridos na igreja, dentro dos desígnios de Deus, né? A graça do sacramento, continua o catecismo no parágrafo 1661, a graça do sacramento aperfeiçoa, ou seja, torna perfeita, assim, o amor humano dos esposos. Se existe um amor humano, que é carnal, que é próprio do ser humano, ele transforma, ele aperfeiçoa, né? E dá firmeza à sua unidade indissolúvel e santifica-os no caminho da vida eterna. Esse trecho aqui do Catecismo da Igreja Católica é importantíssimo, é muito importante esse parágrafo. Deve-se ter a ele uma real atenção, e os esposos, os cônjuges, a família deveriam fazer reflexão em cima disso daqui. Existe um programa de vida, um itinerário comum a realizar-se dentro da família, que é apontado por esse trecho aqui do Catecismo da Igreja. Então, eu estou dando assim, muita ênfase a esse sacramento, é claro, a Eucaristia, a confissão, o batismo, como eu dei, né, e sempre vou aqui renovar isso, né? Inclusive esse sacramento aqui, ele está muito ligado ao batismo e à Eucaristia, porque a família, ela se alimenta da graça santificante e da Eucaristia. Uma família, ela tem que ter vida sacramental. O casal tem que ter vida sacramental. A gente vê certas famílias mancas, no sentido de que às vezes só o marido ou só a esposa que frequentam a igreja, que só ela frequenta os sacramentos, e ele despreza isso tudo, ou é indiferente, ou não quer, ou ignora. Então, esse problema que às vezes nós nos deparamos com casais em que somente ele ou somente ela é que frequenta a igreja, que tem uma vida sacramental, isso daí às vezes é consequência de uma má escolha. Na hora que a pessoa vai, né, viver a sua vida e buscar constituir sua família, às vezes as pessoas vão buscar o companheiro ou a companheira em ambientes ou em situações que não vão ser favoráveis à continuidade, ao aperfeiçoamento da sua vida espiritual como casado. O ideal seria que as pessoas, tanto o homem como a mulher, tanto o rapaz, a moça, o jovem que quer constituir família, buscasse o seu companheiro, a sua companheira, na igreja. Hoje já é difícil, até mesmo na igreja, encontrar pessoas, né, que estejam dispostas ou bem formadas nisso. Aí, nesse caso, eu apelo para que os pastores, os sacerdotes, os párocos, tenham uma atenção especial na formação da catequese
matrimonial, familiar com os jovens. A não ser que seja vocacionado à vida religiosa, à vida sacerdotal, mas aí é encaminhado para aquela pastoral vocacional. Mas a grande massa dos cristãos, dos católicos, não vão ser padres nem freiras, nem religiosos em geral. Eles vão ser pais e mães, vão constituir família. Então seria necessária, premente, urgente, uma pastoral familiar que já vislumbrasse não os casais constituídos, mas principalmente os jovens, já educando-os, formando-os nessa visão bíblica e teológica. Houvesse uma catequese de fato voltada para essa realidade, principalmente no mundo de hoje, onde, de uma certa forma, a família está sendo atacada de maneira terrível, achincalhada, destruída pela mídia, através dos meios de comunicação, a imprensa, as diversões, cinema, teatro, novelas, estão deturpando, porque isso, meus caros amigos, meus caros alunos e alunas, de fato, há uma obra diabólica por detrás de tudo isso. O demônio sabe que a fronteira final para a salvação das pessoas, da sociedade, é a família. E ele vai querer destruir as famílias, ou a família de uma maneira geral. Haja vista essas tentativas que estão se implantando nos países cristãos, de que a família tem que ser alargado o conceito de homem com homem, mulher com mulher, tal, a ideologia de gênero. Isso é diabólico. Isso é ação sistemática do demônio para destruir a família. E nós, como cristãos, como pastores, e vocês, como pais e mães, devem urgentemente lutar contra isso, dando uma formação cristã aos seus filhos. Porque muitos cristãos que frequentam a igreja, católicos, vivem uma vida sacramental desvinculada da realidade, desvinculada do dia a dia, da praxis, da prática cristã. Vive-se na igreja, mas tem uma vida pagã. Nas músicas que se ouvem em casa, nos programas de televisão que se assiste, que entram pela sua casa através da televisão, ou então no acesso à internet, nos livros que se tem em casa, na escola, que às vezes você é obrigado a matricular seu filho, você tem que acompanhar o que está acontecendo, que está sendo passado por seus filhos, por esses professores, muitas vezes despreparados e que agem contra a formação, o ideal cristão. Nós temos que estar vigilantes hoje, porque somos acossados de todas as maneiras, de todas as formas, mais do que antigamente. E os nossos jovens são estimulados a ter uma concepção de família totalmente desvinculada da realidade daquilo que lhe é apresentada pela igreja. Deus está sendo retirado de suas vidas em todos os lugares. Nós temos que preservar a família segundo os desígnios de Deus que estão contidos na Bíblia e nos ensinamentos da igreja, né? No catecismo da igreja. A vida sacramental, a vida familiar. E que Deus nos ajude e nos abençoe. No próximo vídeo, no 7º vídeo, nós vamos aprofundar essa questão do matrimônio. Nós vamos estudar a questão das nulidades e as questões canônicas concernentes ao sacramento do matrimônio. Que o Senhor nos abençoe, guarde-nos de todo mal e nos conduza à vida eterna.